Apocalipse, no 5º capítulo, do 1º versículo ao último do capítulo 5º, isto é, o versículo 14. Todos acharam? Está escrito assim na palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar e falar com Deus mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, desperta-nos debaixo da visão do seu trono de glória. Aviva-nos, Senhor, para que consigamos dar continuidade à sua obra missionária. Precisamos, Senhor, que o céu mova-nos aqui na terra e que a nítida compreensão do que está acontecendo no céu seja a mola propulsora a nossas pernas, braços, mente e coração na realização da missão de Deus no mundo, para que todos os povos lhe adorem. Desperta-nos nesta noite. É esta a oração que fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Você sabe por que o mês de agosto é o mês da missão ou das missões na Igreja Presbiteriana do Brasil? Você tem consciência por que o mês de agosto é o mês dos avanços missionários na nossa denominação? Eu vou responder essa pergunta, mas antes
vou tentar fazer um voo panorâmico contigo ao passado. Mais precisamente, no final da primeira parte do século XIX, no final dos anos 40, início dos anos 50 do século XIX, 1850. Na América do Norte, um jovem seminarista se sentia despertado para missões. O jovem seminarista não estava fazendo aula de missão, não estava sendo treinado para o campo missionário, muito pelo contrário. Ele estava tendo uma aula de teologia sistemática. Estava tendo uma aula sobre cristologia, pneumatologia, eclesiologia, soteriologia, aspectos mais sistemáticos da nossa doutrina. Contudo, seu coração ardia. E sem sequer conhecer o nosso idioma, sem sequer conhecer o nosso país, o jovem pastor, por nome Simonton, se sentiu despertado para missões e saiu da sua terra natal com apenas 26 anos. E no dia 12 de agosto de 1859, desembarca em terras tupiniquins, a fim de fundar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa igreja foi fundada por um ato missionário de um jovem pastor. E jovem veio e jovem se foi. Conta-nos a história que Simonton falece com apenas 34 anos. Mas falece amando essa terra, falece amando a obra do Senhor neste lugar e, acima de tudo, morre entregando sua vida ao Senhor como aroma suave para a glória do Deus Todo-Poderoso. Talvez Simonton tivesse diante dos seus olhos a verdadeira teologia da missão, a verdadeira característica dos aspectos missionários. E é sobre isso que nós falaremos nessa noite. A verdadeira teologia da missão. O capítulo de número 5 faz um sanduíche, faz faz um conjunto com o capítulo de número 4. Se você se lembra da exposição passada, no capítulo de número 4, João é levado até a sala do trono. Sala do trono que está aberta. Ali ele dá de cara com o Senhor e a forma que ele consegue descrever o Senhor é utilizando duas pedras preciosas. O esplendor de Deus é tamanho, a glória de Deus é tanta, que João se vê embasbacado diante de tamanho fulgor e é econômico na descrição do Senhor. Basta para o apóstolo simplesmente dizer que o Senhor é como pedra de jaspe e é como pedra de sardônia. O capítulo de número 5 continua na sala do trono. João ainda está lá. O céu ainda está aberto. O Senhor ainda está no trono. E no versículo de número 1, o que nós temos é a primeira visão sobre este momento em que João estava. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Para a nossa cultura, é um tanto estranho enxergar esse pergaminho escrito por dentro e por fora, na mão direita do Deus Todo-Poderoso. Mas naquela época, não. Um pergaminho escrito por dentro e por fora significa que ele foi totalmente utilizado. Um pergaminho escrito por dentro e por fora significa que ele tem a mensagem finalizada, a mensagem total, a mensagem integral. Selado com 7 selos significa que tal pergaminho só pode ser aberto por alguém autorizado, com poder, com honra, com dignidade para abrir esses selos. É como uma carta real, enviada por um monarca a outro monarca. Somente a dignidade daquele que recebe a carta pode quebrar os selos e abrir todo o conteúdo.
João enxerga esse pergaminho, João enxerga esse livro, João enxerga esse rolo escrito dos dois lados, de dentro para fora e de fora para dentro, completamente utilizado e completamente selado. Após ver essa visão da mensagem definida, da mensagem definitiva, do plano perpétuo de Deus, algo estranho acontece nas regiões celestiais. Versículo 2 diz que um anjo forte proclama em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Aquela visão gloriosa do trono de Deus, do trono de glória, do livro selado, da história completa na mão de Deus, é interrompida pela voz de um poderoso anjo que pergunta: existe alguém digno? Existe alguém que é capaz de se apresentar diante de Deus, tomar-lhe o livro e de desatar os 7 selos? Existe alguma criatura que é capaz de representar a si mesmo, que é capaz de representar a todos os outros, que é capaz de se apresentar diante de Deus, tomar os planos de Deus e executá-lo com maestria? Assim que o anjo faz essa pergunta, um silêncio ensurdecedor toma conta de todo o cosmos. Não só do trono, mas de todo o universo. Diz-nos o versículo de número 3, que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E não havia ninguém com dignidade suficiente para sequer olhar para ele. A resposta desse silêncio é que nem nas regiões celestiais, nem na criação como um todo, homens, animais, plantas, nem nas regiões profundas, infernais, em lugar algum, nem em vivos e mortos, nem em seres gloriosos, nem em seres materiais comuns, em lugar algum se achou quem fosse digno de abrir o selo. Na mão direita do Senhor está o plano redentivo da humanidade. Na mão direita do Senhor está o desenrolar da história, a consumação dos fatos, o plano de Deus sendo executado. Contudo, esses planos estão fechados. Contudo, esses planos não podem ser desvelados e nem aplicados, pois não há um digno sequer. Algo estranho e às vezes desapercebido por nós é o que ocorre no versículo de número 4. João está no céu e diz o texto que ele chorava muito. Olha a cena, olha o apelo emocional que nós estamos vendo nesse texto. João está diante do trono da glória, mas ao perceber que os planos de Deus não vão ser executados, ao perceber que o desenrolar da história não vai ser aquela que Deus havia dito que seria, isto é, eu venci, ao perceber que os planos de Deus seriam frustrados, mesmo diante do trono, João chora, e João chora muito. João não chora pela sua condição, João chora por causa da glória de Deus. João chora porque os planos de Deus têm que se cumprir. Lembre-se do versículo do capítulo de número 4, o céu está aberto. É como se João dissesse: o que adianta o céu aberto, se os planos de Deus não vão se cumprir? O que adianta o céu aberto, se ninguém é digno de colocar em execução todo o projeto de Deus? Do que adianta o céu estar aberto, se o plano de salvação de Deus não será executado, não será cumprido, e os planos hão de se frustrar? João chorava, diz o texto, porque não havia ninguém digno, porque não havia ninguém digno nem sequer de olhar para o livro, não havia ninguém digno para tomar aquela história nas mãos e colocá-la em prática, executá-la. Eis que então uma outra voz surge na cena. Versículo de número 5, diz que um dos anciãos se levanta. E esse ancião diz a João:
não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Os anciãos aqui são os representantes da igreja, os homens. 12 representantes do Antigo Testamento, 12 representantes do Novo Testamento, a igreja na sua totalidade. Um desses homens que experimentou a redenção diz para João: não chores. Não chores, João, pois existe sim um que é digno. Existe sim um que é capaz de tomar o livro, de abrir os selos. Um que é capaz de representar a tudo e a todos diante de Deus. Um que é capaz de se apresentar diante de Deus. O ancião o descreve com 2 nomes. O primeiro, o leão da tribo de Judá. O vencedor, o grande leão destemido, imparável. O grande leão que não tem inimigos. O grande leão vencedor. E se não bastasse, a segunda nomenclatura é o grande leão descendente de reis. O grande leão que antecede os reis. O grande leão da raiz de Davi. A cena então está posta diante dos nossos olhos. João está diante do trono. Na mão direita de Deus há um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos e que ninguém é capaz de abrir. João começa a chorar. Não existe um digno. Um dos anciãos se levanta e diz: calma, pois o leão de Judá, a raiz de Davi, o Senhor Jesus, é digno de abrir os selos. João imediatamente procura este apresentado. Olhe comigo o versículo de número 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro que foi morto. A cena não é uma confusão de termos. João não está confuso aqui. É que aquele cordeiro que foi morto, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro imaculado com as feridas nas mãos e nos pés, é ao mesmo tempo o grande leão da tribo de Judá, a grande rosa de Saron, a grande estrela da manhã, é a raiz de Davi, o tronco de Jessé. Quando João para e olha, ele, diferentemente da visão do ancião, do leão e da raiz, ele vê um cordeiro machucado. Ele vê um cordeiro que sangra. Ele vê um cordeiro ferido entre o trono de Deus, junto aos 4 seres angelicais poderosos, na presença dos 24 anciãos, de pé, o cordeiro de Deus que foi morto. É quase que um recriar da cena inicial. Entre os candeeiros, João havia visto um como filho do homem. Entre os anciãos e os 4 seres viventes, João vê um como cordeiro que foi morto. Mas não ouse pensar que por João ter visto o cordeiro, ele viu um animal frágil, ele viu um animal ferido, ou viu um animal incapaz. João viu um cordeiro poderoso. Diz o texto que ele tinha 7 chifres, que ele tinha 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Em outras palavras, ele viu o cordeiro onisciente, onipotente e onipresente. O cordeiro de Deus que está diante do trono de Deus, o único que é digno de tomar o livro e desatar os selos, é aquele que morreu em nosso favor, ressuscitou para a glória de Deus Pai e possui em si mesmo todo o poder, possui em si mesmo toda a autoridade, possui em si mesmo toda a sabedoria. É interessante notarmos que o Espírito é tanto de Cristo quanto do Pai, pois o Espírito procede de ambos. Ao enxergar o Cordeiro, João se atenta no movimento do Cordeiro diante do trono de Deus. Versículo de número 7 diz que o Cordeiro tomou o livro da mão direita do Pai. Tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, que está governando todo o universo. E quando tomou o livro, imediatamente os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro e começaram um dos mais belos hinos, um dos mais belos cânticos de louvor já vistos na história da humanidade.
Diz o texto que assim que o Cordeiro tomou o poder da mão do Pai, o poder de desatar os selos, o poder de desvelar da história, o poder de desenrolar do plano, assim que ele tirou isso da mão do Pai, os 4 seres angelicais, os 24 anciãos, começaram a um sistema de adoração ou um culto de louvor. Diz-nos a Bíblia no versículo de número 8, que nas mãos do ancião haviam harpas e taças de ouro cheias dos incensos que são as orações dos santos. Quando o Cordeiro toma o plano de Deus, é como se todas aquelas orações feitas no decorrer dos séculos estivessem sendo imediatamente atendidas. É como se as orações dos patriarcas, é como se as orações dos antigos crentes, é como se as orações do antigo Israel fossem todas elas apresentadas diante de Deus e todas elas colocadas diante do Pai. É como se neste momento todas as orações da história fossem atendidas a uma. O ato do Cordeiro tomar a história em suas mãos, o ato do Cordeiro assumir o domínio de toda a história da humanidade e do universo, é exatamente uma conclusão das orações feitas no decorrer dos séculos. Assim que as orações foram liberadas, um cântico foi feito. Versículo de número 9 diz: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Tu és o único digno. Não havia outro digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas tu és o único que és digno. E tu és digno por 2 fatores, diz o texto. Porque foi morto. Sim, a sua morte o dignifica. Mas mais do que isso. Porque assim que foi morto, com o seu sangue, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. E comprou para Deus um povo, a fim de que Deus fizesse desse povo reino e sacerdotes para reinarem sobre a terra. Assim que o rolo foi tirado da mão de Deus no seu trono, assim que o rolo foi posto na mão de Jesus, os seres angelicais e os seres humanos glorificados, os 24 anciãos, começam a adorar a Deus, louvando a Deus com música, louvando a Deus com cânticos, apresentando diante de Deus o resultado da oração dos santos, liberando essa oração diante do trono e cantando que a dignidade do Cordeiro não está meramente pautada na sua morte, mas está pautada no significado da sua morte. Isto é, o sangue do Cordeiro comprou para Deus pessoas de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. O plano de Deus vai se cumprir, é isso que está acontecendo aqui. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao morrer em nosso lugar, pagou o preço que nenhum de nós poderia pagar e comprou para Deus pessoas de todos os lugares, de todas as eras, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Comprando um povo para Deus, o plano de Deus estava garantido. O céu continuaria aberto, a história se desenrolaria, Deus venceria o diabo, a morte e o pecado, salvando pessoas de todos os lugares, e não só salvando essas pessoas, mas num eco do apóstolo Paulo, fazendo com que essas pessoas se transformassem em filhos de Deus, se transformassem em herdeiros de Deus, se transformassem em adotivos filhos legítimos de Deus. Pode parecer estranho, mas esses filhos adotivos têm todos os direitos do Pai e recebem do Pai o reino, a glória e o poder. O Cordeiro é louvado. Mas um segundo círculo de louvor começa a acontecer. Assim que os seres angelicais, os 4 seres viventes e os 24 anciãos terminam de cultuar o Cordeiro e cultuar a Deus, uma voz de muitos anjos ecoa por aquela vastidão celestial. Ao redor do trono surgem milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. O texto nos diz que o número é impossível de ser contabilizado. Ao redor do trono,
os seres angelicais, os 4 seres viventes se levantam. Uma multidão de anjos começa a aparecer de todos os lugares do cosmos, de todos os lugares da criação. E essa multidão, esse exército angelical, da mesma forma canta, versículo 12, digno é o cordeiro que foi morto. Não és digno mais porque comprou para Deus, mas por ter comprado para Deus, digno é o cordeiro de receber todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, entendam bem o que está acontecendo aqui. Todos os seres celestiais, todas as hostes angelicais, uma multidão incontável, olha para o cordeiro morto e ferido. Cordeiro poderoso, sim, onisciente, onipotente e onipresente, enxergam o cordeiro e dizem, tu és digno, não só de tomar a história em suas mãos, mas de governar sobre a história. A história agora está sob suas mãos. Este ato aqui é o mesmo ato descrito por Jesus quando diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todo poder me foi dado e adquirido. Os anjos estão dizendo isso. Receba o poder, digno cordeiro. Receba a riqueza, digno cordeiro. Receba a sabedoria. Receba a força. Receba a honra. Receba a glória. Receba louvor. Irmãos, mais do que uma teologia de missões, nós também poderíamos pensar numa teologia de louvor e de adoração. E aqui fica só uma notinha de rodapé. Nossos louvores têm que glorificar a Cristo por aquilo que Ele fez e declarar que em Cristo reside todo o poder, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A adoração vem do trono para os anjos, mas um terceiro círculo concêntrico vai aparecer. O primeiro mais próximo do trono, o segundo ao redor do trono e um terceiro maior. Diz-nos o versículo de número 13, que então João ouviu toda criatura que há no céu, toda criatura que há na terra, toda criatura que há debaixo da terra, toda criatura que há no mar, tudo o que existe, passa a cantar. O terceiro círculo de adoração que sai do trono, vai para os anjos, abarca toda a criação. Quando Jesus assume o livro, desata ali os 7 selos, assume o controle da história, e por meio da sua obra, compra para Deus pessoas de todos os lugares, redime a criação e conclui os planos eternos de Deus, toda a criação o adora. Esse texto nada mais é do que um eco de mais uma vez do apóstolo Paulo dizendo que todo joelho a ele se dobraria. Que toda língua a ele confessaria, que todo ser no céu, na terra e debaixo da terra o adoraria. E aqui nós estamos sendo o ato consumado. O terceiro cântico diz, aquele que está sentado no trono e ao digno cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A cena começa com um choro e ela termina com um cântico retumbante. A cena começa com João com o coração rasgado dizendo, Deus, porventura o seu plano se frustrará. Deus, porventura seu plano não dará certo. Deus, é possível que seus intentos fracassem. E a história termina com Deus e o Cordeiro recebendo louvor, honra, glória e domínio, pois todo o plano de Deus há de se cumprir. Os 4 seres viventes dizem amém, os 24 anciãos dizem amém, e o culto, que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, se estabelece no céu de uma vez por todas. Por que eu disse que nós falaríamos de uma teologia da missão? Por que eu disse a vocês que nessa descrição do trono, dos louvores, do livro sendo aberto, de toda essa adoração cósmica, começando do trono, passando para os anjos, atingindo toda a criatura, por que eu disse a vocês que essa era uma teologia de missão?
Irmãos, missão é algo que faz parte integral do plano de Deus. Nós fazemos missão porque Cristo Jesus fez missão para a glória de Deus. O fato do livro ser aberto, o fato do livro ser rasgado, o fato dos selos serem partidos, mostra-nos que o projeto de Deus de salvar pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças e de todas as nações se cumpriu. O céu continua aberto, o céu não está fechado. O projeto de Deus está aberto e o projeto de Deus está nas mãos do único que é digno de administrá-lo. O projeto de Deus é um projeto missionário. E talvez o jovem Simonton, mesmo não sabendo falar uma palavra do nosso idioma, entendia que no trono de Deus toda a missão já havia se cumprido. Mesmo talvez não compreendendo uma só palavra da nossa língua, Simonton compreendia a palavra das Escrituras e entendia que fazemos missão não para que as coisas venham a se cumprir, mas fazemos missão porque tudo já está consumado. Essa talvez seja a primeira coisa que nós devemos retirar do texto. A missão é um projeto de Deus consumado. Compete a nós apenas fazermos parte daquilo que Deus está fazendo desde antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, a missão não está pautada em estratégias. A missão não está pautada em recursos financeiros. A missão não está pautada em avanços missionários. A missão está pautada no Cordeiro que foi morto. A missão está pautada neste que é digno. Se você olhar o texto mais uma vez, você vai perceber que todos os cânticos começam dizendo: digno é o Cordeiro. Você vai perceber que João chora, porque não havia entendido ou não conseguia ainda enxergar que o centro da história e o desenrolar da história só pode existir a partir do Cordeiro de Deus. Quando João é alertado pelo ancião, ele percebe que ele não precisa de mais nada. Não precisa mais chorar, não precisa mais se desesperar, pois a missão está pautada na glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, se a missão está consumada do ponto de vista de Deus, e a missão é algo que só depende da dignidade do Cordeiro, a pergunta que devemos fazer é: por que ainda não estamos engajados em missão? Porque ainda não estamos completamente envolvidos em missão? A missão já aconteceu. A glória de Deus já se estabeleceu. O reino de Deus em Cristo Jesus já está consumado. Pessoas de várias tribos, línguas e nações, na perspectiva divina, já estão cantando diante do trono da glória. O Cordeiro já abriu os selos. O Cordeiro já domina a história. O Cordeiro já venceu todas as coisas. Compete a nós, os crentes aqui na terra, entrarmos no projeto de Deus, nos aliançarmos na missão de Deus e nos escondermos na dignidade do Cordeiro de Deus. Nos escondermos na mensagem de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa de estudo para isso. Você não precisa de teologia para isso. Você não precisa de tempo para isso. Você precisa simplesmente se unir àquilo que Deus está fazendo no mundo e se juntar no projeto para que todos os povos o adorem, dizendo aquilo que você experimentou, que o Cordeiro de Deus, que é digno de desatar os selos, é o mesmo Cordeiro que te limpou de toda a culpa, de toda a mágoa, de toda a dor, de toda a sujeira e imundície, tirando o seu pecado e lhe fazendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Terceiro lugar, a missão só pode ser consumada por meio da morte e ressurreição. A missão exige a morte. Se nós olharmos aqui, a morte do Cordeiro é o fator primário. Versículo de número 9: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto.
Versículo de número 12, digno é o cordeiro que foi morto. A morte e ressurreição é o lugar onde a missão se desenrola. Para frutificar, é necessário antes a semente que cai na terra morrer. Para que a missão se conclua, é necessário antes que o Cordeiro de Deus, onisciente, onipotente e onipresente, tenha se entregado naquela cruz do Calvário, tenha abraçado aquele infame madeiro. Mas ao abraçar o infame madeiro, Jesus não estava sendo derrotado, pelo contrário. A sua morte era exatamente a semente que cairia na terra e frutificaria em 100, em 1000, em 10.000, em milhões. A missão de Deus passa pela morte do Cordeiro. Irmãos, não é pela sua. Se Deus te chamar para o martírio, glória a Deus. Mas o martírio ainda é um ato muito específico, um ato muito pequeno para poucos felizardos. Morrer pelo Evangelho é algo para poucos, não é algo para muitos. E por que este algo não é para muitos? Pois a missão não se estabelece na nossa morte. A missão não se estabelece no nosso sangue. A missão não se conclui na nossa crucificação. Pelo contrário, a missão está pautada na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. E talvez você pergunte, mas pastor, então como eu vou fazer? Eu estou olhando para o trono, eu estou junto do trono. O Senhor conseguiu, por meio das palavras, me levar para o trono. Eu estou vendo lá os anjos cantando, eu estou vendo lá os seres humanos adorando, eu estou vendo lá todo mundo louvando a Deus. Eu sei que a missão é de Deus. Eu sei que a missão está pautada na dignidade do Cordeiro. Eu sei que a missão é a morte do Cordeiro. Como, pois, eu posso me engajar? Como, pois, eu posso passar a agir? Como eu posso imitar, não aos antigos apóstolos, mas aos novos apóstolos, como foi Simonton, apóstolo do Brasil, apóstolo da Igreja Presbiteriana Brasileira, apóstolo não no sentido desses picaretas, apóstolo no sentido de nos trazer o Evangelho. Como que eu posso me engajar? Perceba que a missão no céu não está feita senão por meio do louvor. A missão não se faz, irmãos, com estratégias. Deus não quer que você tenha 5 passos para a conversão de alguém. Deus não quer que você tenha métodos evangelísticos explosivos. A missão acontece enquanto o povo de Deus canta. A missão acontece enquanto o povo de Deus louva. Não é à toa que o capítulo de número 5, o fundamento, o estabelecimento da doutrina da missão de Deus, está recheada com 3 cânticos. Versículo de número 9. Digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os selos, porque foi morto, e com o teu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituiu reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Versículo de número 12, surge outro cântico. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Versículo de número 13. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. A missão se estabelece quando o povo de Deus canta. A missão se estabelece quando o povo de Deus louva. A missão se estabelece quando crentes como eu e você, num ato místico e mágico, sobem até o céu e, ombreados com os anjos, passam a louvar a dignidade do Cordeiro. A missão acontece quando o trono de Deus desce e vem parar na igreja. E junto a nós, seres angelicais se ombreiam para louvar o Senhor. A missão de Deus acontece quando céu e terra se conectam. E céu e terra se conectam não em projetos humanos. Céus e terra se conectam quando o povo canta junto aos anjos que estão cantando pelos séculos dos séculos e que continuarão cantando por toda a eternidade. Não se esqueça que Deus habita em meio aos louvores e é nos louvores do seu povo que a missão de Deus se estabelece.
Talvez Simonton soubesse tudo isso. Talvez Simonton, com 26 anos, enxergasse Apocalipse capítulo de número 5, de cor e salteado. Talvez Simonton entendesse que o céu continua aberto, que o rolo de Deus está nas mãos do Cordeiro, que os seus selos foram todos partidos, que o Cordeiro de Deus venceu. E se o Cordeiro de Deus venceu, a pergunta é: a quem temeremos? Ele não temeu a língua, não temeu o clima, não temeu a distância, abandonou a sua família e veio para o Brasil. Por causa de uma malária, perdeu esposa, por causa da mesma peste, perdeu a vida, mas ganhou um galardão no céu que será louvado e será visualizado pelos séculos dos séculos. Se estamos aqui hoje, 163 anos depois, é porque alguém na terra resolveu olhar para o trono de Deus. É porque alguém lá nos Estados Unidos, numa aula de teologia sistemática de um seminário, resolveu pela fé entrar no trono de Deus. E quando entrou no trono de Deus, percebeu que tudo estava consumado. Percebeu que tudo estava vencido. Percebeu que tudo estava dominado. Não havia choro, não havia sofrimento, não havia ranger de dente. Minha oração é uma só: que Deus nos leve para o seu trono pela fé. E ao enxergarmos tudo que está acontecendo no trono, sejamos motivados na terra para darmos continuidade à missão de Deus. Não como agentes principais, não somos, mas como auxiliares do Cordeiro, que é digno não só de abrir os selos, mas é digno do reino, do poder, do domínio e da glória para todo sempre. Que Deus nos ajude neste último final de semana de agosto, final de semana das missões, final de semana em que a igreja, final de mês esse em que a igreja presbiteriana celebra suas missões. Que Deus nos faça engajados na missão de Deus, que Deus nos faça interessados na missão de Deus. E se eu disse que o jeito de fazer missão é cantando, é óbvio que nós vamos terminar esse cântico cantando. E nós não vamos cantar qualquer coisa, nós vamos cantar exatamente o que está no texto, que nós cantamos antes da mensagem. Nós vamos cantar mais uma vez, nós vamos louvar mais uma vez, tendo a certeza que enquanto nós cantamos, céus e terra se juntam. E nesse ato de junção de céus e terra, tudo é possível. A missão é possível, conversão é possível, cura é possível, transformação é possível, o choro cessa, a angústia vai embora, o sofrimento se desfaz e eis que tudo se faz novo.